Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Feel Fit Podcast com convidados. Este que é o espaço semanal onde trazemos histórias inspiradoras. Profissionais de mais diversas áreas, pessoas de sucesso e que te vão a ti também ajudar a alcançar cada vez mais e melhor na tua vida. Porque isto é sobre fitness, mas podia ser sobre outra coisa qualquer. Porque fitness não é só aquilo que tu comes e aquilo que tu treinas. É tudo aquilo que tu vês, que tu sentes, que tu ouves, a forma como falas, até contigo própria. E hoje vamos falar muito sobre isso. Porque quem é que eu tenho comigo aqui? Ora, a minha convidada de hoje é psicóloga e coach há mais de 6 anos. Bem, 7? 8? Não sei, já vamos descobrir, mas há muito tempo. Ela trata carinhosamente a comunidade dela por adultas e fala muito sobre autocuidado, sobre sentimentos, sobre bem-estar e tantas outras coisas que vamos descobrir aqui hoje e que também vamos falar contigo numa conversa profunda, incrivelmente inspiradora, de mulher para mulher e de adulta para adulta. Seja muito bem-vinda, Daniela Paninho. Obrigada por teres aceito o convite, antes de mais. E vamos começar pela pergunta difícil, que é: quem é que tu és? Obrigada, Filipe, pelo convite. É muito gratidão por estar aqui a conversar sobre coisas tão importantes e que eu adoro falar. E quem é que eu sou então? Acima de tudo, e muito além de psicóloga e coach, sou mulher, mãe, esposa, filha, Adulta. neta, adulta, mulher no geral, não é? Empreendedora também. E, portanto, somos muitas coisas, não é? Muito além da nossa profissão e que muitas vezes também nos esquecemos disso. Estes múltiplos papéis com múltiplos desafios exigem muito de nós e, portanto, mais ainda devemos atender ao nosso autocuidado, não é? E à relação que temos connosco. Eu hoje em dia sou psicóloga clínica e coach por conta própria e, portanto, tenho a minha clínica online, portanto, tenho uma equipa de psicólogas a trabalhar comigo, eu trabalho 100% online, essencialmente com mulheres que procuram melhorar a relação com elas, a sua autoestima, nomeadamente a sua gestão emocional também. Mas durante muito tempo também trabalhei na área social, com crianças e jovens e as suas famílias, também é uma paixão minha. Também adoro dar formação, ir a palestras, workshops em empresas, portanto acabo por estar a distribuir também aqui a minha atenção muito além do 1 para 1 no acompanhamento individual que faço. E como é que surgiu a psicologia na tua vida? Olha, é muito interessante essa pergunta, porque eu descobri, assim, desde cedo uma curiosidade muito grande para a psicologia. Como é que isto começou? Foi ali no meu secundário, onde eu era adepta das revistas de jovens. A Super Pop, A Bravo. A Bravo, pósteres em todo lado, não é? Aquelas pulseirinhas e, portanto, eu sempre fui muito fã de ler essas revistas. Eu lembro perfeitamente de numa dessas revistas tinha uma entrevista a uma psicóloga, que eu não sei quem é e tenho pena disso que eu agora não me lembro quem era, que agora era muito interessante até partilhar com ela esta curiosidade. E lembro-me que a forma como ela explicava as coisas de uma forma tão simples, eu compreendi-me melhor ao lê-la. Falava sobre os jovens, nomeadamente sobre a sexualidade, não é? E estas questões. E lembro-me de estar a ler aquilo e a admirá-la muito, assim, como é que ela sabe, não é? O que é que se passa dentro de nós, desta forma tão simples. E passei ali a admirar a psicologia através daquela forma, que nem estava muito por dentro do que era a psicologia, não é? E o que é que se poderia fazer, mas o comunicar de uma forma simples e ajudar as pessoas a compreenderem-se, a aceitarem-se, não é? E a perceberem todo o seu funcionamento é algo que me move até hoje. E começou ali, naquela revista que eu li em adolescente. Incrível, agora bateu-me mesmo grande nostalgia. Sim! Com essa revista, meu Deus. Incrível. Boa. Entretanto, falaste aqui numa coisa que é tudo aquilo que se pode fazer com a psicologia. E eu gostava que falássemos um bocadinho sobre isto, porque às vezes a pessoa está tão perdida que ela talvez procura respostas, mas ela acha que vai encontrar
uma resposta feita, ou seja, ela vai-te dar um problema e tu vais dizer, olha, vais ter que fazer assim, 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 e está resolvido. Sim, E a psicologia é isto? Não é isto? Não é de todo isso. Não é? Isso afasta-se totalmente do que é a psicologia, não é? Mas necessariamente, eu percebo onde é que isso vem, não é? Quem nos dera a nós ter respostas para as nossas dúvidas, que alguém nos dissesse o caminho, que alguém nos dissesse o que é que está a acontecer connosco, o que fazer, se é certo, se é errado. Não é? E além disso, eu ouço muitas vezes este género de perguntas em consulta, não é? É certo o que eu estou a sentir? É certo o que eu estou a fazer? Devo escolher isto? Devo escolher aquilo? Eu costumo brincar de, ai, Deus me livre agora ter responsabilidade de escolher e decidir, não é, a vida de alguém. Não é? O meu papel ali na psicologia, não é, naquele acompanhamento individual, é que a pessoa se descubra e descubra o que é importante para ela, porque o que é importante para ela não é o mesmo que é importante para mim. Não é o mesmo que é importante para a pessoa que ela tem ao lado, os pais dela, os amigos dela. Ela tem que descobrir o que é importante para ela. Não é? E muitas vezes temos que ir também à história de vida da pessoa para ela descobrir isso. Não é? O nosso grande problema hoje em dia é que paramos muito pouco para nos descobrirmos, para percebermos o que é que está a acontecer connosco. Temos muita pressa na resposta. E a psicologia é tudo menos pressa, não é? E por isso é que muita gente às vezes até foge e evita porque sabe que vai aceder a coisas que demoram muitas vezes até lá chegar, mas eu costumo dizer, coisas que descobrimos sobre nós não dá para desdescobrir. A partir do momento em que eu sei, eu fico com aquilo para sempre, comigo, esta descoberta de mim. Não é? Portanto, mas às vezes é um processo que pode ser moroso, que pode ser doloroso também, mas de todo que é para dar respostas, eu a dar respostas, não é? Portanto, ajudar a pessoa a descobrir as suas respostas, porque isso é que é o certo. Mas imagina, ok, eu compreendo o não há certo nem há errado, mas na realidade há um certo e há um errado, no sentido em que há coisas que são certas, do tipo, nada é errado se faz sentir bem. Ok, isso me faz sentir bem fazer mal aos outros. Isso é certo, isso é errado, ou seja, qual é o teu papel no meio? Percebes? Claro. Tipo, como é que ficamos aqui nesta... Sim. Eu dificilmente a pessoa com essa consciência de que está a fazer mal a alguém vai decidi-lo, só por isso. E se o decidir, podemos estar perante uma patologia. Não é? Portanto, isso seria um outro tipo de intervenção. Não é? Às vezes nós fazemos mal ao outro sem consciência. E o que é fazer mal ao outro, não é? Porque muitas vezes eu tenho toda a boa intenção, eu faço o meu melhor, eu entrego o meu melhor, mas quando o outro está ferido, é muito fácil magoá-lo. Eu também não posso assumir sempre essa responsabilidade, não é? De ter muito cuidado. Claro que eu tenho que ter cuidado com aquilo que eu digo, não é? Mas há pessoas que realmente estão constantemente a serem magoadas e é aquela pessoa que precisa até maior intervenção e não eu. Agora, claro que ajudar a pessoa também a descobrir este certo e errado nos valores dela e por norma, não é? O ser humano é bom, eu acredito muito nisso, que nós nascemos bons. A vida depois é que nos vai tornando com outras prioridades, não é? E quando eu descubro também o que é importante para mim, a maior parte das coisas que são importantes para mim também são para o outro. Porque eu estando bem, o outro vai agradecer muito porque eu vou entregar muito mais de mim, vou estar muito mais leve naquela relação, não vou cobrar tanto. E então eu acredito que nós também, indo buscando essas respostas, vamos fazer melhor ao outro, não é? Não vamos prejudicá-lo tanto. Sabes que eu no outro dia estava a falar disso com outra pessoa, tipo uma conversa de café, porque eu comecei a ver uma série no Netflix sobre assassinatos, era uma série documental. E aquilo é sempre uma coisa que me deixa super estupefacta e, tipo, é incrível como eu também acredito que toda a gente é boa. E até o ser mais... porque tu cometes um crime, tu matas pessoas, ou seja, isso é claramente mau, não é? É negativo. Claro. Ainda assim, na cabeça daquela pessoa, na perspectiva dela, ela está a fazer uma coisa boa, ou seja, o que a move é um propósito. Claro que o método é questionável, mas, tipo, era um assassino em série e ele acreditava mesmo que estava a libertar aquelas mulheres de uma vida de sofrimento, ou seja... Ainda que ele esteja a se fazer mal,
no intuito dele ele está a fazer bem, ou seja, ele é movido ao bem. Ou seja, isto é muito confuso, mas tipo, é tão creepy, mas ao mesmo tempo tão fascinante. Isso, há uma curiosidade muito grande, não é? E desenvolver empatia para com essas pessoas é muito desafiante, não é? Tem que se estudar bem e perceber bem não deixa de ser doentio, não é? aquele ser humano. Não é certo e não podemos aprovar nunca esse género de comportamentos, mas há sempre um porquê, que é muito interessante de se explorar, e até normalmente essas séries até vão entrevistar as famílias, não é? E a história de vida dos assassinos, ele e eu também adoro. Bom, não sei. Eu percebo completamente aquilo que eles estão a dizer, tipo, aquilo tudo que a pessoa eventualmente tornou-se assim, ou nasceu com algum distúrbio de alguma coisa. Sim, também pode, claro. Ou seja, claro. Mas no fundo, tem que ser avaliado, com a família, ele acaba por ser um humano bom, tipo, sim, ainda que tenha sim. E às vezes vêm de histórias de vida mesmo muito desafiantes, não é? Isto, claro que nós não somos todos assassinos, mas também não podemos dizer que nunca vamos fazer determinadas coisas, porque depende do que é sobrevivência para nós, não é? E quando coloca em risco coisas muito importantes para nós, nós temos picos emocionais e somos muito impulsivos, não é? Claro que o ideal é nós andarmos o mais regulados possível, não é? E ajustados possível, e a terapia pode ajudar aí muito, nomeadamente se vimos de uma história de vida, como a maior parte desses assassinos, mas como nem é necessário termos uma história de vida extremamente desafiante, não é? Mas a nossa história de vida, por vezes, tem momentos e interpretação desses momentos, que é mais isso, não é? O trauma, por exemplo, o trauma não acontece pela situação em si, acontece por como eu me senti naquela situação. Não é? E às vezes eu senti-me tão mal numa situação ao longo da minha história de vida que aquilo deixa ali um carimbo que vai influenciar muito das minhas reações hoje, porque tudo o que for parecido, tudo o que me fizer sentir coisas parecidas, eu vou reagir muito. E por isso é que o ser humano não reage da mesma forma ao mesmo estímulo, não é? Portanto, às vezes podemos nós as duas estar perante a mesma situação e eu não sentir nada e tu de repente, não é, sentir muito, ou o contrário. Portanto, é julgar o outro, julgar o comportamento do outro é algo extremamente sensível, porque eu não sei o que é que está ali por trás, não é? O comportamento, a reação do outro é só uma pontinha, não é iceberg, não é? Através de uma história de vida que está ali muito presente, acontecimentos recentes, acontecimentos passados, pensamentos, formas de ver o mundo, emoções acumuladas muitas vezes, não é? Portanto... Mas ainda aqui ao certo e ao errado, tipo, imagina. Lá está, se depende do conceito de cada um, do que é certo e do que é errado. Exemplo, se para uma pessoa que tens à tua frente, para ela, tipo, magoar o outro não é errado no sentido de, é para ele aprender, ele tem que aprender. E tu vês que, ok, isto não é, lá está, não é certo nem é errado, porque é a forma como aquela pessoa vê as coisas, ainda assim tu sabes que aquilo não é sobre o outro, ou seja, é sobre ela e alguma coisa a está a levar a fazer aquele comportamento e olhar o outro daquela forma. Tipo, como é que tu fazes esta desconstrução? Porque no fundo tu tens que ressignificar àquela pessoa, não é? O certo e o errado. É isso? É fazê-la com que ela ressignifique, não é? E às vezes, lá está, e por isso é que é trabalhoso, e as pessoas nem sempre deixam aceder a essas coisas, não é? Portanto, se eu estou muito emocionalmente ativa em relação a alguém, nesse caso, não é? Eu odeio esta pessoa, eu quero vê-la mal. Tem que haver uma digestão primeiro emocional até a pessoa depois conseguir ressignificar aquela situação em si, mas posso depois ir a outras vivências da própria pessoa em que sentiu coisas parecidas e ressignificar algo que já não está tão ativo. Porque enquanto eu sinto muita raiva ou ódio em relação a alguém, é muito difícil trabalhar em terapia outras perspectivas. Mas então eu posso ir à volta e dou outras situações e outras pessoas na história de vida da pessoa que sentiu mais ou menos isso, e às vezes pode estar lá até a explicação de porque é que esta pessoa hoje mexe tanto comigo, porque às vezes são coisas pequeninas, não é? Às vezes é uma palavra, é uma ação que nos foi recordar coisas lá atrás e que para nós já está intolerante, porque nós já sentimos muito aquilo. Não é? E então aí ajudar a pessoa a perceber porque é que para ela é importante ver o outro mal e que consequências é que há depois disso, não é? Que consequências é que tem no futuro da outra pessoa, dela própria, para também ajudá-la a perceber que ver o outro mal não ajuda no nosso bem-estar. Muito pelo contrário, o perdão, por exemplo, não é em relação ao outro. Eu quando perdoo, não é para o outro ganhar, não é dar o braço a torcer, é para eu ter paz, para aquilo não ser palco na minha vida. E às vezes este processo de perdoar, às vezes as pessoas reagem muito, ai não vou perdoar, jamais, não quero isso, a pessoa não merece.
Mas eu costumo dizer, mas tu mereces perdoar. Para deixar ir, perdoar não é aceitar tudo o que nos fazem, não é? Mas deixar que, ok, foi aquele momento e aquilo não me define a mim, nem às minhas relações futuras, nem às outras relações que eu tenho. Portanto, e deixar ir aquilo com aquela pessoa. Mas porque é sobre aquela pessoa. É. Qual é assim, o maior desafio que tu encontras em consulta? Assim, as coisas mais difíceis de trabalhar? Sim, a questão de... Olha, as questões mais difíceis de trabalhar é quando há um trauma que não está consciente. Ou seja, quando não se sabe de onde é que vem determinada sensação que nós temos perante o mundo. Não é? Porque é que há certos gatilhos que me ativam tanto. E porque isto, quando eu não sei bem de onde é que vem, eu estou muito reativa a ser assim. E a pessoa recusa ser assim. Eu ouço muitas vezes, porque é que eu sou assim? Odeio ser assim. E estamos depois super atentos a qualquer reação parecida, não é? Reage daquela forma e odeio-me. Reage de uma forma com raiva para comigo, que não quer sentir aquilo, não quer dar importância àquilo, não quer pensar aquilo. E quando eu entro neste loop de rejeição de quem eu sou, sair daí é dificílimo. Dá, e vamos, não é? E tentando. Mas quando a pessoa não aceita, não deixa lá ir, quase assim, não é? Portanto, não, eu não quero sentir isto, portanto não vou falar disto. Não vou pensar mais nisto. E guardam, e está muitas vezes ali o ouro, digamos assim, para a terapia, que é perceber que eu posso sentir tudo aquilo que eu sinto. É certo sentir, porque se eu senti, está colado na minha história de vida algo que me fez sentir assim daquela forma. Que eu possa não ter consciência, então rejeito. Não é? E, portanto, depois costumo sentir muito alívio da outra parte quando descobrem alguns porquês. A pessoa fica, então é por isso que eu reajo desta forma a estas coisas. E a pessoa sente tipo, não sou má pessoa afinal. Que às vezes há essas crenças, não é? Não sou má pessoa, ou não sou anormal, ou não sou doente. Não é? As pessoas têm muito medo de diagnósticos, não é? Muito medo de estar ali qualquer coisa grande ali por trás. E então rejeitam, e às vezes essa rejeição é que está a ser a grande dor e não propriamente sentir coisas, não é? E há coisas que mexem mais connosco, há coisas que mexem menos connosco. Somos seres humanos e às vezes a rejeição que eu tenho perante a minha forma de funcionar é assim o grande desafio. Até porque também me leva a nem sequer ir à terapia, muitas vezes, não é? Porque que vergonha, não é? Falar sobre isto, mostrar isto que eu não aceito em mim, o que é que a psicóloga vai pensar de mim, às vezes há esta coisa. Eu costumo logo desmontar tudo eu já ouvi de tudo. Podes contar tudo e confiar que eu já ouvi de tudo e o meu papel aqui, zero, que é julgar, é só ajudar-te a compreender que isto não é sobre mim, não é? Não é sobre a minha vida e o que eu penso sobre o que tu fazes ou deixas de fazer, não é? Mas às vezes há vergonha, não é? Ali por trás, que levam a que a pessoa demore muito até a recorrer à ajuda, à terapia. Há muitas crenças depois ali a bloquear pela rejeição da própria forma de funcionar. Então imagina, tu dirias que as pessoas não mudam? As pessoas só aceitam características que depois de alguma forma as faz... sei lá, tornar tão leve que tipo, já nem sou assim. Sim. Não Muitas sei. vezes acontece isso. Ou seja, basta eu aceitar Faz sentido? para deixar de sentir tanta coisa à volta daquilo. Nomeadamente a ansiedade. Não é? A partir do momento em que eu aceito que há determinados gatilhos e que eu sei quais são e que para sentir a ansiedade não está tão presente. Porque ela vem normalmente do proibido. Eu não quero sentir ansiedade, então eu fico mais ansiosa. Mas em relação à mudança, antes da mudança há o processo de aceitação. Eu só depois de aceitar e de me compreender é que decido se eu quero mudar alguma coisa ou não. Porque eu posso até aceitar e compreender que eu tenho esta reação, mas está-me a prejudicar muito na minha relação amorosa. Então, eu posso mudar, mas só depois de aceitar, porque senão eu estou a reagir tanto e a lutar tanto contra a minha forma de ser que não vai haver espaço para a mudança. A mudança só acontece depois da aceitação. Como é que se faz essa aceitação? Sim, normalizando, percebendo como é que o ser humano no geral funciona. Porque nós achamos que somos, né, únicos, exclusivos, e somos, na verdade, mas que somos as únicas pessoas a sentir aquilo.
as únicas pessoas a achar aquilo, a pensar Adoramos aquilo. ser especiais. Muito especiais. Mas depois não queremos ser especiais, porque achamos que toda a gente está muito bem e as redes sociais vêm contribuir bastante para esta comparação irrealista, não é? De que está toda a gente tão bem, está toda a gente a viajar, está toda a gente a empreender e a ter muito dinheiro e muito sucesso e a ter muito tempo livre, a cuidarem-se e a treinar e a terem corpos incríveis e eu não, sou sempre a mesma coisa e entramos ali num loop muito negativo. Não é? Mas aceitar é ver que o ser humano é imperfeito também, e muitas vezes eu também partilho até as minhas imperfeições, também partilho na minha página de Instagram, muitas vezes também partilho as vulnerabilidades, porque às vezes também há a crença de que, se ela é psicóloga, às vezes eu até sinto, ao entrar em grupo, não é? Estar em grupo, aquela tensão de estou a ser avaliado, ela está a olhar para mim e está a ver qualquer coisa e eu fora do meu trabalho eu quero é paz e sossego, não quero avaliar ninguém, olhar para ninguém e quero ser eu própria e falhar muito, não é? Também fazer parte da falha, o sentir coisas que às vezes não dá jeito de sentir, mas faz parte da condição humana, que normalizar as coisas, não é? Torná-las mais leves, acessíveis. A pessoa não é má pessoa por isso, não tem nenhum problema de maior por isso, e então aceitar também esta questão. E quando a pessoa olha para a história e compreende muitas vezes onde é que vem, às vezes tem a influência familiar, não é? A minha mãe era assim, o meu pai era assim, mesmo que eu não concorde, eu vou ter muitos carimbos da minha família de origem, não é? Porque eu vi coisas a acontecer constantemente numa fase em que eu era esponja, que é quando eu sou criança, senão as crianças são esponjas, não é? Eu vejo pela minha filha lá em casa, tem 10 anos e meio, e ela imita-me em várias coisas que eu gosto e coisas que eu digo assim, que sou eu. Não é? Percebo, ok, autoconsciência. Autoconsciência, né? São autênticas esponjas, que depois vai ficando marcas, não é? Nós vemos tantas vezes acontecer determinada coisa, ouvir determinadas ideias, nós começamos a acreditar naquilo, não é? Portanto, e depois mais tarde é que começamos a perceber, ok, isto eu quero, isto eu não quero, não é? Fazer a triagem do que é para nós ou não, mas isso também vem uma aceitação de compreender que somos seres humanos e o ser humano tem influências anteriores. Já não podemos mudar o que fizeram connosco, mas podemos mudar precisamente o que vamos fazer. Adoro essa perspectiva, é a verdade, com não é? Portanto, nós não temos culpa de muitas das coisas que fizeram connosco e até muitas dessas coisas foram com muito boa intenção. Porque essas pessoas também não têm culpa do que fizeram com elas e tipo, certo. Isto é empatia. Certo, e muitas vezes trabalhar em consulta, como é que os nossos avós eram, para compreender porque é que os nossos pais são de determinada forma, gera uma empatia, não leva a que eu aceite e que seja tudo muito leve. Posso na mesma ficar magoada com algumas coisas e achar que poderia ter sido feito de forma diferente, mas compreender que se nunca receberam determinadas coisas também não têm no para dar, não é? Portanto, e a verdade é que cada um está a fazer o seu melhor, com os seus recursos. Muito bom. Aqui, ainda voltando à parte mais das mulheres, e aquilo que tu falavas inicialmente, que é, somos tanta coisa, temos tantos papéis, e cada vez mais isso está presente, porque a mulher cada vez mais quer ter um papel ativo, a sua autonomia financeira, o seu bem-estar, o seu autocuidado, etc, etc. Como é que a mulher consegue, no meio disto tudo, ainda parar para ter tempo para se autocuidar de verdade? Tem que ter. Às vezes é uma questão de priorizar, e isso às vezes é que é difícil, é priorizar. Não é? Porque é o que eu ouço mais. Daniela, eu não tenho tempo. Olha a minha vida, olha o meu dia-a-dia, eu tenho que... E a verdade é que muitas vezes está aqui por trás muitas exigências em relação aos meus diferentes papéis com o outro. Tem que ser uma boa profissional, tem que ser uma boa mãe, tem que ser uma boa companheira, uma boa amiga, uma boa filha, e também tem que ser boa para mim. Eu, ao autocuidar-me, não é não escolher os outros, não é egoísmo, que às vezes também é esta crença, não é? Eu parar para cuidar de mim, não é não querer saber dos outros, é incluir-me lá, não é? Portanto, já está tanta coisa a acontecer, nós temos que nos incluir e como prioridade.
Porque a verdade é uma, se eu não estiver bem, eu não vou conseguir ser boa e seja lá o que é que isto seja para cada uma de nós, não é? Eu não sou, não, o meu 100% não é igual todos os dias, não é? O meu melhor não é igual todos os dias, portanto eu tenho que ir equilibrando e nós vamos falhar muito. E quando temos estes múltiplos papéis, nunca vamos estar a 100% em todos eles, vamos estar sempre a falhar em algum. Temos que entrar em paz com isso e ir distribuindo conforme vamos conseguindo. E essa distribuição tem que nos incluir. Não é agora só eu, ou agora vou incluir uma coisa muito diferente na minha vida. Porque às vezes o cuidar de mim é tomar um banho com mais calma. Às vezes o cuidar de mim é almoçar com calma. Isso para uma mãe é uma cena incrível. É precioso. É precioso para qualquer um de nós, mas mais sendo mais, estamos muito a viver em função do outro. E desgastadíssimas. Passadas, muitas vezes. A dizer coisas que não queremos, a fazer coisas que não queremos. Não é? Portanto, às vezes não tem que incluir grandes coisas, porque às vezes eu também ouço isto. Ai, sim, Daniela, vou marcar uma massagem e de 6 em 6 meses vou fazer uma massagem. Eu digo, massagem sim, mas não é aí. É no dia a dia. Ai, vou marcar uma viagem. Ai, vai curar tudo. Para quê? Se voltamos ao mesmo registro, é no nosso dia a dia, temos que arranjar tempo e temos cada uma de nós olhar para a nossa agenda. E não venham dizer que não tenho tempo para fazer as coisas com mais calma, porque às vezes basta isso. Às vezes eu acordar meia hora mais cedo, em silêncio, e fazer algo que me dê prazer, que pode ser realmente treinar, pode ser ler, pode ser escrever, pode ser preparar um pequeno almoço e comer com mais calma, pode ser tomar um banho com mais calma, não é? Ou então, eu costumo dizer, imagina se não tivéssemos tempo para tomar banho, para comer, para dormir, não é? Para preparar os miúdos. Nós temos tempo, não é? Nós temos é que ver-nos como Às vezes prioridade. até a cena de tipo, nós estamos sempre à procura de estar cheios de ruído, tipo, conduzir sem barulho. Há bem pessoas que se sentem desafiante. altamente desconfortáveis. E a minha pergunta é, porquê? Porquê que o silêncio te causa tanto desconforto? Porque é o que está dentro da nossa cabeça. A pessoa não tem tempo porque ela própria procura sempre Muitas vezes sem saber, Muitas vezes estamos aí. não é? Muitas vezes estamos aí porque tenho medo, eu ouço também isto, tenho medo de pensar. Mas é no pensamento, nas nossas preocupações, que está a nossa possibilidade de resolver coisas, não é? Portanto, se eu não sei o que é que me preocupa, eu sei que ando muito ansiosa, eu sei que ando muito acelerada, é porque tenho muito que fazer. Não é só por isso, não é? Vamos ver em que é que andamos a pensar. E o silêncio é precioso para acedermos a isso. Não podemos logo resolver todas as preocupações que estão na nossa cabeça de uma vez, mas eu tenho que olhar para elas para decidir o que é que está no meu controle fazer em relação a elas e o que é que eu posso começar, qual é a mais importante de começar, não é? E depois as outras vão sendo resolvidas. Que isto também me dá autoconfiança. A partir do momento em que eu percebo o meu problema, o que é que manda a consumir a minha cabecinha, e me movo para dar solução, dá um alívio. Mesmo que eu ainda não tenha resultado. E eu sentir que estou a fazer algo por mim, só isso é super terapêutico. E as pessoas não têm essa noção. Acham que, ok, eu devo começar a treinar, por exemplo. É uma questão que me chega muitas vezes. Quero começar a treinar. E pensam que só vão sentir prazer quando tiverem aquele corpo não sei o quê, o número na balança, as calças não sei o quê, se treinarem X vezes por semana, com aquela intensidade, e não se trata disso. A partir do momento em que eu vou ao ginásio ou ao treino, seja lá o que for para cada um de nós, eu já estou a ter resultado em mim. E eu a sentir-me a cuidar de mim é muito prazeroso. As pessoas têm que experimentar isso, não é? Eu sentir que estou a cuidar de mim, mesmo antes de ter resultados visíveis e palpáveis. O eu mexer-me por mim é autocuidado já. E normalmente começa aí o mote para depois fazermos mais coisas, porque também depois acontece isto. A partir do momento em que eu começo a cuidar de mim, vai ser mais fácil cuidar de outras coisas. Também sim, depois começas a perceber que é mesmo prioridade. Sim. Porque depois começa tudo a fazer acontecer. E olha uma coisa, porquê que a pessoa foca-se tanto no, tipo, a pessoa imagina, passa 5 dias a fazer as coisas bem e nunca celebra. Assim que falha uma coisa, tipo, a condenação é incrível.
Porquê é que isto? Mas isto é tipo, é comum a montes de pessoas, eu diria que quase toda a gente. Porquê é que nós somos assim? Porquê é que nós fazemos isso? Sim. Parece que temos mais prazer pelo mal do que pelo bom. É. O ser humano tem uma tendência a estar muito mais alerta ao que pode correr mal, não é? Porque é perigo para nós e para a nossa sobrevivência, supostamente, porque nós temos um software muito antigo, em que andamos muito alerta para o perigo, e então nós valorizamos muito mais o negativo, porque é quase como eu tenho que estar atento a isto, porque senão vou perder qualquer coisa que é muito importante para mim. E normalmente nestas questões é perder a aprovação do outro, não é? Ou então perder a nossa própria aprovação, não é? Eu tenho tanto medo que o outro me rejeite, que o outro me critique, ou tenho tanto medo da minha própria autocrítica que eu não me permito falhar, porque a falha vai doer muito. E então até vou, não é, para as situações, falho uma vez. É tão doloroso porque eu critico-me tanto. Normalmente eu já sabia, sou sempre a mesma coisa, nunca vais fazer nada de jeito, e por ali fora, não é, naquele discurso, e às vezes temos pessoas à volta que também reforçam isto, não é? Temos que ter muito cuidado também os ambientes que escolhemos e as pessoas que escolhemos ter por perto, porque depois também há isso. Até quero começar a fazer algo e ouço, para quê? Vais desistir. Para quê? Não adianta, já sabes que isso não é para ti, não é? Portanto, cuidado com as pessoas que andamos a escolher termos à nossa volta. Mas depois a nossa autocrítica também é muito punitiva e dolorosa, e por isso nós fugimos. E evitamos o erro e estamos muito atentas a quando isto pode acontecer, porque é muito doloroso passar por isto. E muitas vezes, novamente, olhando para a nossa história, e às vezes com muito boa intenção, nós chegávamos a casa com a nossa boa nota e diziam-nos assim, ok, mas quanto é que não sei quem tirou? E a pessoa, foi mais, não é? Foi mais. Depois, para a próxima... Ou seja, não há aquele elogio, há a sensação de nunca ser suficiente. E nós trazemos isto muito para a vida adulta, de eu não posso falhar, eu tenho que ser a melhor, eu tenho que fazer de forma perfeita, senão as pessoas que me amam vão rejeitar-me. Não é verdade. Não é? Mas aqueles inputs que recebemos lá atrás, enquanto éramos esponjinha, levam-nos a acreditar que se eu falhar, as pessoas vão deixar de gostar de mim. E então por isso é que também muitas vezes sou tão autocrítica, porque estou muito alerta, aquilo não posso falhar, porque é muito perigoso, porque vais ficar sozinha no mundo, sozinha, abandonada, num quarto escuro. E não é verdade. Não é? Quem nos ama quer saber da nossa falha. E quem não nos ama também. A verdade é essa. Exatamente. E como é que nós passamos desse estado consciente? Porque uma coisa é ter consciência disso, outra coisa é nós realmente conseguirmos livrar-nos disso. Como é que nós fazemos este processo? Ou seja, tomamos consciência que aquilo vem do passado, quando éramos esponjinhas. Ok, mas eu dou por mim a replicar sempre, constantemente isso. Como é que eu faço para sair daí? Treino. A nossa mente é um músculo também, é como o nosso corpo. E nós temos a neuroplasticidade, o nosso cérebro é super adaptativo, ao bom e ao mau. Ele adora adaptar-se e depois fazer sempre a mesma coisa. E durante muitos anos a nossa mente está programada, não é? Nós treinamos, sem darmos conta, a nossa mente para pensar de determinada forma. Agora, para reverter, eu tenho que trazer outra forma de ver as coisas. Mas vai demorar. Não é? Se eu durante tantos anos treinei para determinada coisa, não é agora que a minha mente de repente vai funcionar de outra forma. Mas eu posso ir tomando consciência e fazendo diferente, começa com fazer diferente de vez em quando. Não é sempre, de vez em quando. Porque conforme a minha mente vai fazendo diferente e eu vou sentindo bem-estar associado a essa diferença, vai ficando automático. Tudo que seja bom, até um hábito mau, é bom. Temos que ganhar qualquer coisa com isso. Ou seja, a partir do momento em que o meu organismo guarda a mensagem de isto é bom, né? Se eu for fazer lá muitas vezes aquilo que é bom, fica automático. Não é? Portanto, eu tenho que sentir também vantagem disso. E aqui a vantagem às vezes não é muito palpável, é mais de consciência, não é? De, olha, eu consegui fazer diferente. Durante tantos anos eu fiz desta forma e dá aquele bem-estar de, ok, é possível. Mas eu vou falhar ainda muitas vezes. Também temos que ter essa resiliência, não é? Porque está mesmo muito automatizado. Mas a nossa mente também se treina.
gradualmente, fazendo diferente, estando muito mais consciente no nosso dia-a-dia e não no piloto automático. Por isso é que parar também é autocuidado para quase alinhar, não é? Porque a minha tendência vai ser sempre, ok, é este o caminho que eu quero, mas a minha tendência vai ser ir para o automático, não é? Eu tenho que voltar a minha volta, trazer-me para o caminho. E sempre que eu paro para pensar, estou a fazer aquilo que eu quero, não é? Aquilo que eu defini novamente para mim, não. Ok, então tenho que começar novamente a fazer. E trazer-me para o caminho. E vai sendo muito feito disto, de sair e voltar. Sair e voltar. Como é que não sentes que estás a perder quando paras? Porque tens que sentir que ganhas, efetivamente. E o que é que ganhas, não é? E isso é muito individual. Não é? E por isso eu também pergunto muitas vezes às pessoas que acompanham o que é que ganhaste com isso? Não é? E a pessoa pode até no início ser assim, não sei bem, só sei que foi desconfortável. Mas tu conseguiste estar desconfortável. E a pessoa, sim, isso já é ganho. Não é? Consegui estar no meu desconforto. Ganhar espaço. Nós temos que nos habituar a estar aborrecidos, que agora está difícil. Estar aborrecido é tão importante. Mesmo as nossas crianças, não é? Nós estamos sempre a dar-lhes coisas para fazer. Pega, e agora já não queres isto, então pega aquilo. Pega mais. E eles não estão a aprender o que é estar em silêncio. Não é? O que é estar aborrecidos. Não sabem lidar com as emoções que vêm quando estão aborrecidos. Nós também não. Completamente. Não é? Portanto, só o estar no desconforto é um ganho. Que a pessoa, se estiver consciente, vai ser mais fácil de voltar. Agora o meu objetivo é estar. É desconfortável, mas eu vou estar. Até provar-me que é seguro estar em silêncio, nada de mal acontece. Às vezes parece que vai acontecer qualquer coisa de mal. Imagina, tipo, num centro de saúde, tipo, se tu estiveres sem bateria, não houver televisão, não houver, tipo, já não sabes estar. Pois não. Tipo, é um massacre. Estar sem telemóvel, não é? Alguma cena para fazer, por favor, tipo, Sim. É necessidade de ocupação, Sim. que na verdade não é ocupação, porque tipo, é uma ilusão de ocupação, porque não estás a fazer nada, na verdade. Sim, é uma anestesia, não é? Do aqui e agora. E aí o desafio também é vir para o momento presente, não é? No centro de saúde, podemos aprender tanto com o que estamos a observar. Não julgar. Porque às vezes nós vamos dizer, olha para aquele, olha a fazer aquilo, olha aquela criança. Vamos observar, sempre com esta curiosidade de o que é que estará por trás. O que é que levou a esta pessoa a fazer? Sim. Eu faço tanto isso. E isso é tão bom. Isso é tão incrível. Não é? E é um ótimo hobby. Façam mais isso, não é? Irem para as esplanadas, para os sítios, não é? Onde estão pessoas a passar sem telemóvel e observem, não é? E nós somos todos tão humanos, não é? A conexão é uma coisa tão poderosa, não é? E não aprender a não ir para julgar, mas para observar e dizer, o que é que será que leva aquela pessoa a reagir daquela forma? Ou ter aquele hábito, ou ter aquele comportamento. E deixar ir, não é? Porque é a vida da pessoa, a pessoa é que sabe, nós não temos que resolver o mundo, já aprendem isso. Não tem que resolver tudo e todos, não é? Portanto, e isso seria um bom exemplo de vir para o momento presente e contemplar o que está a acontecer à minha volta. Se estiver na natureza, melhor ainda, não é? Portanto, contemplar a natureza, se estiver com pessoas, contemplar as pessoas. Porque tu depois acabas também por aprender muito sobre ti, porque tipo, tu és um outro de alguém, ou seja, começas a compreender tanto o outro e começas a perceber, tipo, pera, também há aqui qualquer coisa que... Sim, às vezes até te emocionas, estás por ti a observar coisas e emocionas-te porque já sentiste aquilo, ou porque já viveste algo parecido, ou queres viver algo parecido, não é? Portanto, o segredo está sempre em vir para o aqui e agora, porque aqui e agora estão a acontecer coisas incríveis. É possível alguém viver, tipo, completamente desconstruído e isento de crenças, tipo, completamente desconstruído? Duvido que, assim, totalmente desconstruído, duvido. Não é? Nem que seja a crença de que eu tenho que ser desconstruído. Pode estar aí presente. Há sempre coisas que acreditamos, nem que seja em relação a nós próprios e ao que achamos que devemos ser. Não é? Portanto, existe sempre algum guia dentro de nós. Nós todos temos as nossas regras aqui por dentro e acredito que também seja um motor. Uma coisa que eu também penso é tipo, será que a minha vida é a minha vida ou é a história que eu estou a contar a mim própria sobre os factos? Sim, tipo, sim, sabes? sim, eu sim, questiono bem isso porque, tipo, há muitas coisas que, tipo, toda a gente à tua volta, ou seja, viveu toda a gente a mesma coisa e toda a gente tem uma versão diferente da história. E é tipo, género, afinal, se calhar,
que é a verdade, Pois, não é? tipo, isto é a história que eu Sim. estou a contar a mim mesma sobre isto. Eu vi desta forma e eu estou-me a convencer que foi assim. Mas a outra pessoa jura que, tipo, para ela foi assado. Ou seja, tipo, será que a minha vida é mesmo assim? Será que, às vezes lá está, tipo, será que é assim tão mau como eu estou a pintar? Sim. Por outro lado, é tipo, será que isto é assim tão incrível como eu estou a percepcionar? Tipo, sabes, eu questiono-me bué de vezes sobre isto. Sim. Sim. Isto é bastante filosófico, mas é verdade. Bué. Eu acho que cada um de nós tem uma realidade virtual da sua vida, não é? A sua interpretação das coisas. Eu acho que a única coisa que é real é o que eu sinto aqui e agora, não é? Isso eu não posso dizer que é interpretação, porque Mas daqui a é bocado já vai ser uma sensação. interpretação Daqui a pouco já pode ser daquilo uma que eu interpretação. senti, não é? Sim, Isto é sim. bué de estranho. Sim. Tipo, existe alguma resposta real sobre isto? Não, acho que é essa questão de ser efetivamente muito subjetivo e imutável, não é? E o que interessa aqui é estás em paz com isso, não é? Ou, Sim, é. não é? Mas depois, sabes, depois também me leva a outra questão que é, lá está, será que é normal eu pensar estas Aham. coisas? Será que isso é normal? Será que há uma coisa de errada comigo? Será que eu faço tipo Sim. overthinking? Será que eu estou tipo demasiado racional para desligar o emocional? Será que, tipo, eu estou constantemente a pensar nestas cenas. Sim. Porque é esse um grande medo, Isto às não é? vezes é desgastante. Tipo, Claro. aquilo que seria uma cena super positiva de eu ser introspectiva, reflexiva, às vezes eu dou por mim, tipo, exausta de tanta reflexão, tanto pensamento, tanto tipo. Sim, E depois é tanto questionamento e tanta coisa que faz sentido, mas ao mesmo tempo nada faz sentido. E é tipo, meu Deus, é uma confusão de ideias. E eu fico Sim. tipo, ok, calma, Filipe, tipo, relaxa. Sim. Só não penses, mas tipo, eu não. Depois é tipo, só não penses, depois estou a pensar, só não Não, posso não, pensar, não não, posso não. questionar, não posso dizer. Às vezes é Sim. difícil, é tipo, sabes, eu tenho bué esta luta. Sim, mas às tantas a busca da certeza, não é? Pode desgastar-te muito, não é? E aceitar que às vezes é uma coisa e depois é outra coisa, e isso é super normativo, eu sinto isso, não é? Todos nós vamos mudando de ideias e mudando de interpretação das coisas, e todos a viver na mesma situação temos interpretações diferentes. E não há a verdade é o que eu sinto a cada momento, não é? O que é agora verdade daqui a pouco já pode não ser para mim. Não é? Mas agora a minha verdade é que estou aqui, estou confortável, estou a sentir-me com uma boa temperatura, não é? Estou a sentir alguma adrenalina de estar aqui contigo, ok, isto é real agora, não é? Depois vai ser interpretado de outra forma mais daqui a pouco. Mas o que eu estou a viver a cada momento, e por isso é que trazemos para o momento presente, é muito poderoso, que é a minha verdade agora. Se os outros concordam com ela, não sei, e possivelmente nunca vão exatamente compreender tudo porque não estão aqui dentro. Exato. Não é? Pois, e lá está, até eu amanhã se calhar não vou concordar com a minha verdade de hoje, portanto, tipo, como é que eu posso esperar do outro alguma Sim, coisa? não é não concordar, é interpretar lá de outra forma. Isso, tipo, não é? ou seja, se calhar naquele momento, se acontecesse outra vez, se calhar eu pensava que já ia viver de outra Sim. forma, porque eu já sou diferente amanhã. Uhum. Tipo, esta conversa, Sim. eu acredito, eu daqui a 5 minutos Já é vou ser mostrar de outra diferente, ou forma. seja, Sim. Isso pode ser visto como bom, não é? Sim, Como sim, as eu coisas vejo completamente como são o que são, podemos aproveitá-las e olhar com olhares diferentes sobre as coisas. É verdade que quanto mais consciência temos, mais tendemos a ir para aí, não é? De pensar muito sobre as coisas, não é? Porque às vezes vemos as pessoas que não têm este nível de consciência e ficamos assim, às vezes em quando admiramos-las. A inocência, ai, que me A dera ignorância é não uma saber nada benção, sobre não é? isto e andar só aí. Eu penso tantas vezes isso, claro que não, mas às vezes digo, ai, ignorância é uma benção. Ai, não é? Um dia ou outro andar só aí, a existir, não é? Mas depois precisamos também disto, não é? A partir do momento em que nos conhecemos desta forma, também nos traz uma adrenalina que traz vida também à vida, não é? E que nos sabe bem. Tudo vai ter desafios, tipo, Tudo. tudo vai ter desafios. Yes. Ou seja, é simplesmente uma escolha de que desafios é que eu estou mais predisposta. Sim, nem todas passar. as batalhas são para nós. Exato. Também é uma grande aprendizagem da vida adulta, não é? De, ok, não é uma batalha que eu queira ir. Até porque a nossa energia é tão limitada, não é? E cada vez mais, vamos tendo mais papéis, mais exigências, ela ainda é mais limitada, tenho que escolher bem onde é que ando a colocá-la. Não é? Tenho que ser muito criteriosa e não andar só a fazer porque os outros querem, não é? Só para agradar, colocar os meus limites, não é? É muito importante para me focar no que eu quero. Não puxando a brasa à tua sardinha e fingindo que tu não és psicóloga, tu achas que terapia é para toda a gente? Acho mesmo. Acho que devia de ser algo desde cedo, como outra especialidade qualquer, não é? Portanto, como
tenho uma cárie e vou ao dentista, até vamos ao dentista para prever, não é? Para nos precavermos, para fazer uma limpeza, para... Não é? Estou a dar o exemplo do dentista como outras especialidades, não é? Portanto, irmos recorrendo conforme nos faça sentido. Eu tenho pessoas que acompanho há anos, tenho pessoas que vamos fazendo acompanhamento mais intenso e mais curto para determinada fase da vida e determinado desafio, mas depois tem pessoas que também vão à terapia mais para desenvolvimento pessoal também, que às vezes as pessoas associam só à patologia, não é? A estarmos muito mal. E eu posso ir à terapia para ficar ainda melhor. Eu estou bem, mas quero ficar ainda melhor. Quero conhecer-me mais, quero planear mais, quero definir aqui algumas mudanças na minha vida. Não é? Portanto, nesse sentido, é para toda a gente. Nem toda a gente tem uma patologia, nem toda a gente está deprimido, nem toda a gente tem crises de ansiedade e ataques de pânico. Se o tiverem, então aí têm mesmo que recorrer, não é? Mas toda a gente beneficia de terapia. Eu faço terapia, não é? Portanto, às vezes não basta ter conhecimento, porque às vezes também há esta crença, não é? Eu vou ler sobre, eu vou me conhecer melhor, vou ler muitos livros, mas o contacto humano, não é? E a relação terapêutica é uma das nossas maiores ferramentas. É a conexão que existe com a pessoa. Não é? O espaço de não julgamento, que não existe em mais nenhuma relação. Não é? Com os amigos nós podemos ter uma relação muito aberta, mas há sempre algum julgamento, não há tanto conhecimento do outro lado para nos orientar em algumas questões, portanto ali é um espaço seguro, que não temos que estar sempre a recorrer, não é? E nem é esse o nosso objetivo. O meu objetivo sempre é dar autonomia à pessoa, mas deixar a porta aberta. Tem pessoas que vêm de vez em quando, já fizemos processo durante meses, ou até durante anos, e agora de vez em quando a pessoa gosta de marcar para vir deitar as coisas cá para fora, organizar um bocadinho a mente, ver se está a fazer uma boa manutenção do processo que fizemos. Portanto, não vejo... Além disso, não há nenhum senão. Não há uma questão de fazer mal à pessoa. Quanto muito, e chamando aqui também esta atenção, eu posso nas primeiras consultas sentir-me pior. Porquê? Porque vou abrir caixinhas, não é? Vou abrir caixinhas, vou sentir coisas que às tantas andava ali a guardar. Aquele pó debaixo do tapete, não é? Sim, e posso sentir assim, eu estou pior, não quero mais ir. Mas temos que confiar também no processo, que aquilo vai ser organizado, mas eu tenho que tirar tudo para fora, é como se tivéssemos gavetas cheias de coisas. Temos que as tirar todas para fora, para sabermos o que é que voltamos a pôr lá dentro, o que é que já não voltamos a pôr lá dentro, e lá dentro onde é que o colocamos. Não é? E às vezes o caos de tirar coisas para fora pode assustar e é normal. E por isso também nós psicólogos estamos treinados também, sensibilizados para ir informando a pessoa destes senãos, para também normalizar e a pessoa não nos fugir logo, para normalizar também isto e acima de tudo para que confie também no processo, para depois mais à frente colher os frutos que ficam para sempre. E isso é bom. Que formas de terapia é que há? Olha, eu faço apoio psicológico, que é a psicoterapia, digamos assim, não é? Agora, existem diferentes correntes dentro do apoio psicológico, não é? Mais o cognitivo-comportamental, que é o meu caso, onde trabalho muito à base da mente também, dos hábitos, dos comportamentos, da consciência sobre as próprias emoções e como é que os pensamentos influenciam as próprias emoções. Mas tipo, conversa só ou dás tipo tarefas à pessoa por fazer? Tipo... Olha, eu dou, mas há colegas que não o fazem, mas não o dou a toda a gente. No início sim, no início eu achava que servia para toda a gente, mas depois rapidamente percebi que há pessoas que levar tarefas para casa até pode ser ansiogénico, podem ficar muito ansiosos, porque não conseguem, porque não percebem, porque... Há pessoas que realmente me pedem, que me faz sentido e vão tendo algumas tarefas para casa. Outra vez é só fazer reflexões. Eu gosto muito, por exemplo, de sugerir a escrita para a pessoa ir deitando cá para fora pensamentos, situações, que mexeu, que não mexeu, para se ir conhecendo. Isto eu aconselho sempre. Mas eu tenho um olhar muito prático sobre estes processos. Mas depois há outras correntes, mais psicodinâmicas, que é mais só à base da conversa, de processos assim às vezes mais longos, mais fluidos, não é? Portanto, depois também depende da corrente de cada um. E também aconselho muito a que as pessoas também até experimentem, não é? Portanto, ok,
vou experimentar aqui esta pessoa com este olhar e esta abordagem. E se não se identificarem, ok, vou escolher outro. Porque às vezes as pessoas pensam assim, então psicologia não é para mim. E não necessariamente, porque tem tanto a ver com a relação terapêutica que se tem com o profissional, como a própria abordagem do psicólogo, não é? Portanto, também está tudo bem irmos experimentando e nós não nos sentimos rejeitados se dizemos assim, olha, não está a resultar. Quanto muito podemos até mudar a abordagem, podemos fazer de forma diferente. Eu vou pedindo sempre muito feedback às pessoas que acompanho, mas também está tudo bem a pessoa dizer assim, olha, mas eu quero experimentar outras abordagens, outros profissionais, tudo bem, não é? Portanto, aqui não é sobre mim, é sobre a pessoa e o que eu mais quero é que a pessoa esteja bem e que encontre o seu processo, não é? A sua forma de atuar e de fazer as coisas na própria vida. Portanto, para mim é sempre ganho. Se a pessoa está em terapia, se comigo ou com outra pessoa, é sempre um ganho. E aqui porque hoje em dia existem inúmeras terapias alternativas, digamos, ou menos convencionais, coisas mais alternativas, mais espirituais, etc. Como é que tu vês? Tenho tanto medo de começar essa pergunta, Micaela. Desculpa! Corresponder à expectativa. Não, porque eu não sou nada polémica, não é? Nessas questões, mas lá está. E depois sou suspeita, não é? Portanto, sou sempre suspeita e acho que profissionais dessas terapias vão sempre olhar para mim e dizer assim, claro, não é? Claro, está a defender. Mas eu gosto de explicar aqui uma questão, não é? Que a psicologia, claro que não basta o estudo para sermos bons profissionais, está certo, está assente, não é? Portanto, mas a psicologia é uma licenciatura, tem mestrado integrado, portanto nós estudamos 5 anos e no fundo estudamos a vida toda porque depois estão sempre a sair coisas novas, nós temos que fazer especializações e estar sempre a inovar também, porque as pessoas também mudam, as problemáticas também vão sendo outras. Nós temos de estar sempre a atualizar-nos, não é? Portanto, há logo essa diferença em termos de formação, que é o que realmente não é tudo, mas preocupa-me, porque a maior parte das terapias alternativas são feitas por pessoas que não têm formação em desenvolvimento humano. A sério. Podem ler muito, podem fazer a formação fora do país. Enfim, podem justificar com imensas questões, mas eu não sei o que é que a pessoa sabe. E eu, Daniela, não colocaria a minha saúde mental nas mãos de alguém que não tem esse conhecimento. Mas eu sou super a favor e, por exemplo, eu tenho clientes minhas que fazem terapia alternativa, nomeadamente as constelações familiares, a hipnose. Eu tenho clientes minhas que, em paralelo, isso não me preocupa nada, porquê? Porque a pessoa vai e se lhe ativar algumas questões, traz. E aqui, no caminho que está a fazer comigo, em terapia, a gente acompanha, não é? Gere. A mim o que me preocupa, e que eu vejo muitas vezes a acontecer, é que as pessoas andam a saltitar entre diferentes terapias para colocar tampões nas coisas. Eu fui ali, senti-me bem, pronto. Agora já estou aqui a sentir qualquer coisa, agora vou ali, isto também pode ser. E andam a saltitar entre diversas coisas, com uma necessidade muito grande de ir saltitando, de ir variando, porque depois nada é uma solução, não é? No fundo, uma solução contínua. E acabam por se perder e chegam muitas vezes pessoas que vêm muito magoadas e muito perdidas. Eu descobri que a relação com o meu pai não sei o quê. E depois já deixam de falar com os pais. E depois não percebem bem o que é que vão fazer com aquilo e porque é que aquilo aconteceu. E vêm com uma dor profunda e com as relações todas destruídas. Não é? Tem que se ter cuidado nesse sentido. Não é? Estando uma pessoa ferida, é muito fácil esse tipo de alternativas ferir mais a pessoa. Mas eu acho que podemos, em conjunto, ir construindo. As pessoas têm que experimentar coisas diferentes, não é? E está tudo bem experimentar, mas com muita consciência de que se aquilo estiver a ferir, têm que procurar profissionais qualificados para depois ajudar a organizar um bocadinho a casa. Isto no fundo é como as dietas. A pessoa tipo, estou com 2 kg a mais, preciso emagrecer para ir ao casamento da minha prima, vou cortar os hidratos de carbono, vou experimentar aqui uma dieta qualquer, até me sentir bem, mas depois pimba.
Cai outra vez. É saúde. Vais experimentar outra dieta qualquer, vai acontecer a mesma coisa. Agora estou-me a sentir um bocadinho mal, outra dieta. Anda a saltitar. Sim. Filha, não há atalhos, até o momento em que vais ter que procurar um profissional que te vai dar uma coisa consistente. Sim, e encontrar a sua forma, não é, de fazer as coisas, como é que o próprio organismo funciona, não é? Os nossos metabolismos são diferentes, a forma como processamos os alimentos são diferentes, os nossos hábitos são diferentes. Lá está, a mente e o corpo é uma cena que tem bem em comum. Porque mesmo tipo o treino, o corpo, a analogia é tipo, ai Filipe, para que é que fazes isso tudo agora também? Já tens esse corpo? Pois é, mas se eu deixar de fazer o que estou a fazer, eu perco o corpo que tenho. E eu acho que a mente é um bocadinho isto, é tipo, ok, tu estás num determinado ponto, tipo, não é já está e agora acabou. Sim. É como a saúde mental, não é? E o autocuidado, não dá para, ok, esta semana vou cuidar muito de mim e já está. Não, é uma coisa muito contínua, é saúde, não é? É físico, é mental e está tudo muito interligado, não é? Até porque sabemos quando a pessoa não está bem emocionalmente, não é? Depois também se revela em tudo, na forma como se alimenta, na forma como também se cuida fisicamente, não é? Portanto, está tudo muito interligado. Sim, sabes que é uma coisa que me acontece muitas vezes, é pessoas que nitidamente precisam de resolver coisas lá dentro. Sim. E lá está, a pessoa não estando bem, ela não vai conseguir estar bem com o corpo dela, tipo, ela não vai conseguir ser consistente, não vai conseguir ter paciência, não se vai conseguir organizar para ter um determinado também objetivo estético. Mas muitas vezes a pessoa abandona o corpo no sentido de a pessoa dissuade as duas coisas. É tipo, não, Filipe, eu primeiro tenho que cuidar da minha mente para depois então estar bem para cuidar do meu corpo. Tipo, não, género, faz as duas coisas ao mesmo tempo. Tipo, enquanto cuidas do teu corpo, o teu corpo é a tua mente e a tua mente é o teu corpo. Sim, ou seja, tu não podes deslargar um para ir cuidar do outro, porque senão este não vai ficar bem e este não vai ficar bem enquanto este não estiver bem e este não vai ficar bem enquanto este não estiver bem. Ou seja, organiza-te e tipo, faz o teu melhor. Não, lá está, não precisa, porque a pessoa tem a ideia que tem que ser 100% agora. É tipo, acha que é pecinhas e não é pecinhas. Vai estando num de cada vez, tu não é? engatas deste lado, desengata daquele, engata daquele, desengata daquele, tipo... E é um constante ao longo da vida e a pessoa muitas vezes abandona a achar que vai resolver este e na realidade nunca consegue resolver este porque este continua a puxá-la por baixo. Está tudo muito interligado comigo e também me acontece o contrário, ou seja, eu preciso agora de, lá está, fazer a minha dieta, me sentir bem, estar bem e depois eu trato dessas coisas, não é? Mas quantas e quantas vezes a pessoa até emagrece e continua mal, não é? Porque não está também ali, não está também ali, não é? Portanto, e depois até gera-se alguma obsessão, não é? Portanto, ok, agora aqui ainda não estou bem, então é porque preciso de emagrecer ainda mais. Então é porque preciso de perder mais não sei o quê. Preciso de tonificar para me sentir bem. É tudo junto, não é? A nossa autoimagem é muito importante, aquilo que vemos no espelho, mas se eu estiver a ver-me ao espelho e a ofender-me constantemente, eu posso ter o corpo mais incrível, até porque a autoestima não tem nada a ver com isso, não é? Portanto, conhecemos pessoas com corpos incríveis, lindas, maravilhosas, não é? Aquela questão mesmo, aquele estereótipo básico, e que não gostam delas próprias e que são muito infelizes. Não tem só a ver com isso, mas também ajuda. Claro. Efetivamente, porque também é saúde. Se eu me sentir mais saudável, mais energia vou ter, hormonalmente as coisas também se alteram, o meu humor também se altera, não é? Portanto, está tudo interligado. Completamente. Muito bom. Daniela, vamos aqui jogar um jogo? Vamos, claro. Então, o nosso primeiro jogo, na verdade, são dois. O primeiro é o jogo do pote. O que é? Tu vais tirar 4 nomes, vais encontrar aqui nomes de personalidades. O objetivo é seres a pessoa mais bem-sucedida e realizada possível. E se tivesses que escolher estas pessoas para teu nutricionista, teu PT, teu terapeuta e teu melhor amigo, quem escolhias e porquê? Ok. Então, primeiro tira os 4, Tira os 4. 2... 3, e agora estou aqui a olhar para este. É pela vibe. 4. Então. Tananana. Temos aqui Carolina Patrocínio, não é? Ok. Temos aqui Teresa Guilherme. Ok, será que vai ser só? Ricardo Luisi.
Quem é? Aquele rapaz Aquele rapaz. faz aqueles vídeos bem engraçados. Tipo, Mas é youtuber? o da mãe. O que põe a t-shirt na cabeça. Sei, Sabe? sei. O TikToker, não é? Que faz... Sei! O meu marido adora vê-lo. Ele Ok, é já está. super engraçado. Lionel Messi. Ok, duas meninos. Sabes quem é? Sei. Ronaldo Cnomiosa. Então, Então, PT, nutricionista, terapeuta, melhor amigo. para melhor amigo vai o Ricardo. Já sei quem é. Acho que ele me vai divertir muito e nós temos que escolher pessoas que nos divertem, Verdade. leves, que nós sabemos o palco também do Ricardo, não sei. Ricardo, se nos estiveres a ouvir, não sei se isso será realmente assim tão divertido, mas o Ricardo então vai para amigo. Olha, terapeuta, nutricionista e PT. PT. Estou curiosa. Que medo, ali do Messi. Mas vou pô-lo a treinar-me. Opa, o Messi, ele nunca vai ouvir isto na vida. O Sabe, Messi faz-me sabe. sempre lembrar o emplastro, pá. Tem ali alguns traços. É igual. Tem ali alguns Ele é traços. igual. Mas sabes que isso é uma estratégia, partilhando aqui, não é? Quando alguém não é o caso do Messi, não te incomoda, mas quando alguém nos incomoda, associá-lo a uma personagem cómica. Na nossa cabeça, fica já a dica, é uma estratégia cognitiva, porque eu não vou levar aquilo tão a sério. Ok, boa. Uma Por personagem acaso não engraçada. É o caso, é mesmo porque faz mesmo. Não, mas vou pôr o Messi a treinar-me, não é? Ele faz assim umas coisas, deve saber assim exercícios dinâmicos para fazer, mas com calma, Messi. Depois falta então nutricionista e terapeuta. Pronto, eu vou pôr a Carolina como nutricionista, porque assim, Carolina, esse tanquinho ensina-me, e porque ela também treina muito, não é? Portanto, também é genético, mas ela também deve ter assim uma boa alimentação, e até como ela tem muitos filhos, deve ter uma logística também que me vai interessar muito saber, de preparar marmitas e, não é? Coisas interessantes para os miúdos e para ela e saudáveis. Acho que ela me vai ajudar muito nesse sentido, e portanto a Teresa fica como minha terapeuta, até porque ela tem uma história, não é? Uma vida muito vivida, que já conheceu muita gente, deve ter muita facilidade também de conexão, de empatia, e deve também ajudar-me a ter novas perspectivas sobre a vida. Olha, eu acho que vais muito bem servida. Também acho que sim. Estou com um bocado dos treinos do Messi, estou com um bocado de medo, mas vamos lá. Imaginas o emplastro e está tudo bem. Está espetacular. Sim, rio-me. Olha, Daniela, o nosso Sim. segundo jogo é um bocadinho diferente deste, e é o jogo do facto. Então, o objetivo deste jogo é, eu vou trazer-te um facto curioso e que à partida poucas pessoas sabem. Normalmente eu tento sempre relacionar com o convidado, portanto aqui terá a ver com questões mentais. E o objetivo é não propriamente olharmos ao facto em si, mas conseguirmos fazer uma analogia, tirar um insight, alguma ideia que seja útil para o dia-a-dia. Pronta? Pronta? Então, sabias que cegos de nascença estão misteriosamente protegidos de esquizofrenia? Nenhuma pessoa que nasce cega já alguma vez foi diagnosticada com esquizofrenia. Então, depois tem aqui algumas coisas que eu gostava de ler. Em 2018, um estudo liderado observou quase meio milhão de crianças nascidas entre 1980 e 2001 e fortaleceu a associação negativa. Espera aí, não é aqui. Não consegui encontrar nenhum paciente que fosse com cegueira congénita que tivesse esquizofrenia. Estas descobertas sugerem que tem alguma coisa na cegueira congénita que pode proteger uma pessoa de esquizofrenia. Isso é especialmente surpreendente, já que a cegueira congénita muitas vezes é resultado de infecções, trauma cerebral ou mutação genética, fatores que são independentemente associados com risco maior de transtorno psicótico. Mais estranho ainda, perda de visão em outros períodos da vida é associado com riscos maiores de esquizofrenia e sintomas psicóticos. Mesmo em pessoas saudáveis, bloquear a visão por apenas alguns dias pode trazer alucinações. E isto também já foi estudado. Tem aqui algumas referências a alguns estudos. E as ligações entre anormalidades de visão e esquizofrenia se estabeleceram ainda mais nos últimos anos.
Anormalidades visuais são encontradas antes que uma pessoa tenha qualquer outro sintoma psicótico, às vezes prevendo quem vai desenvolver esquizofrenia. Então, nascer cego e talvez tipos específicos de cegueira congénita protegem dos mesmos transtornos que a perda de visão pode encorajar mais tarde na vida. Depois existem várias teorias sobre o assunto, da neuroplasticidade do cérebro dos cegos, até como a visão tem um papel importante em construir o nosso modelo de mundo e o que acontece quando o processo está errado, não é? E a construção, sofre assim algumas coisas pelo caminho. Alguns pesquisadores acreditam também que as ligações entre visão e sintomas psicóticos indicam que continua a haver algo novo para aprender aqui que ainda não se sabe muito bem ao certo. O que é certo é que, até hoje, nenhum cego que nasceu cego foi detectado com esquizofrenia. Não fazia ideia. Não fazia ideia, porque lá está, a esquizofrenia tem uma percentagem que é genética, não é? E depois tem uma percentagem que é vivencial. Tu até podes ter uma predisposição, mas o contexto nem gerar esse mote, não é? Para se manifestar a doença. Portanto, em termos de ser cego, não é? Também tem a questão genética, mas depois também tem a questão ambiental, não é? Porque acaba por influenciar o que é que tu vês, literalmente, e o que tu vês literalmente também é o que tu vês em termos de perspectiva, não é? Porque acabam por ter menos ruído do que nós, não é? Apesar de desenvolverem outras sensações, não é? Os outros órgãos dos sentidos ficam mais apurados. Tens menos o sentido. Mas deve haver uma parte da vida que deixamos de prestar tanta atenção, não é? Porque nós estamos sempre a ver e interpretar tudo, não é? O tal ruído, interpretar tudo o que estamos a ver, não é? Tudo. Eles não têm tanto este ruído. Yeah. Apesar de prestarem mais atenção ao que ouvem, não é? Ao que sentem. Mas realmente isto é um todo, nós somos mesmo um todo. É tudo muito influenciável. Interligado. Olha, eu assim, tipo, a retirar daqui, retiro logo que muitas vezes aquilo que seria a nossa maior coisa negativa, digamos, porque nascer cego é uma limitação muito grande, Claro. que, lá está, ou tu ressignificas muito bem e consegues colocar-te numa posição de vida em que eu vou fazer o melhor que tenho, o melhor que posso com o que tenho e vai em frente, ou então és tomado por essa condição. Mas, na realidade, lá está, nada... Quando tu tens a capacidade de ver as coisas boas, nada é só mau. Então, tipo, ok, nasceste cego, claramente uma grande limitação, mas ao mesmo tempo, olha, estás imune a uma coisa que outras pessoas não estão. Então, tipo, há sempre uma coisa boa quando nós nos predispomos a ver essa coisa boa. Coisa boa, sim. E porquê que... mas ser cego é pior. Porquê? Sim. Ser esquizofrénico se calhar é pior do que ser cego. Depende. Tipo, eu acho ou seja, que sim. Não é? Porquê que é pior ser cego? Eu acho que sim. Não sabes? Sim. Não é? E acho que é uma lição de Sim, lá e também que... quem nasce cego, não é? Tem uma resiliência muito, muito maior do que alguém que depois fica cego mais tarde, não é? Que é uma perda em luto muito, muito impactante, obviamente, deve ser muito impactante. Sim, eu já passei muito próximo por essa situação, Pois. com alguém muito próximo. E é muito difícil de gerir, não é? Quando tu vives algo que dás por garantido, não é? Nós tanta muito coisa novo, ainda que por nós cima, temos. tipo, é muito complicado. Claro. Nós temos tanta coisa por garantida e quando perdemos é que damos valor também, não é? Então aproveitar também as coisas boas. Há coisas boas a acontecer constantemente e na nossa vida, independentemente da fase em que estamos, temos coisas também que valorizar, não é? E depois já o que fazes com isso? Sem dúvida. Tipo, a maior parte das vezes não é sobre a situação que te aconteceu, é sobre aquilo que tu escolheste fazer com ela. Sim. E nesse caso que eu vi de perto, infelizmente, a pessoa não escolheu. Lá está, foi a realidade que ela decidiu aceitar e a história que ela se decidiu contar sobre os factos e assumiu uma determinada vivência de vida. Essa pessoa já não está cá, inclusive, então, tipo, vemos tantas pessoas a passar pelo mesmo que se superam, sabes? E que tornam da sua maior fraqueza a sua maior força, e realmente há pessoas que, achando que estão a ser fortes, não estão a ser fortes.
estão-se a deixar de cair por aquilo que lhes aconteceu. Sim. E ficam a culpar o que lhes aconteceu e não percebem que não é sobre o que lhes aconteceu, é a forma que elas estão a escolher olhar para as coisas. Sim. Há muitas alternativas, tu estás a escolher ir para ali. E o pior é quando tu não vês que estás a escolher ir para ali. Sim. Porque há outros caminhos, tu é que não estás a querer vê-los. Sim. Não, estás a ser cego pode não aí. ser, exato. Se é cego é o que não quer ver mesmo. Sem dúvida. Olha, última pergunta de hoje. Se pudesses deixar uma mensagem que vai chegar a todos os seres humanos vivos no planeta Terra, em toda a parte do mundo, traduzida em todas as línguas, qual seria a tua mensagem? Eu diria, tal e qual és hoje, é certo e és muito valioso por isso. Né? Andamos sempre à busca, agora acrescentando, né? Andamos sempre à busca, fala-se muito da melhor versão. Eu quero ser melhor, melhor versão. E essa gera uma insatisfação muito grande. Está tudo bem e nós queremos melhorar, mas agora, todos nós, neste preciso momento, temos muito valor, independentemente da fase em que estejamos, das qualidades e defeitos que temos, que todos nós temos qualidades e defeitos, somos muito valiosos por isso e devemos viver isto, sem querer estar sempre a alterar tudo e com pressa para mudar. Incrível. Muito bom. Melhor forma para as pessoas te encontrarem, ficarem a conhecer um bocadinho mais sobre o teu trabalho? Sim, no meu Instagram, portanto sou bastante ativa por lá e respondo a todas as mensagens e sou eu que respondo, gosto muito desse contacto, portanto danielapaninho.psicóloga. E depois também tenho o meu site, danielapaninho.pt, também podem explorar por lá e também ver a minha equipa e os outros trabalhos também que desenvolvo, mas pelo Instagram é assim a forma mais eficaz de ter acesso direto a mim e depois também reencaminho para o que for necessário. E é incrível, porque no fundo não tens limitação, ou seja, qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, Certo. se identificar com a Daniela, pode trabalhar com a Daniela, isso é incrível. A internet traz-nos coisas absolutamente incríveis. Então, tu que estás aí e que chegaste até aqui, já sabes, então, primeira missão, seguir a Daniela nas redes sociais, obviamente. Vais encontrar também o link de acesso direto aqui na descrição deste vídeo. Segunda coisa, como é óbvio, mandar-lhe mensagem, dizer que vieste do Feel Fit Podcast, qual foi o maior insight que também tiraste aqui deste episódio, qual foi a parte que mais gostaste, que mais te tocou e, terceiro ponto, e talvez o mais importante, este conteúdo é gratuito. Se em algum momento te fez lembrar alguém, partilha com essa pessoa. Pega no link. Quem sabe, podes verdadeiramente mudar uma vida. Então vamos juntos ser agentes de mudança. Não custa nada. E lá está. O que a pessoa vai fazer com isso já é a responsabilidade dela. Mas tu fizeste a tua parte. Então vamos tornar o mundo cada vez um sítio melhor, fazendo nós a nossa parte e deixando depois que a outra pessoa faça a dela. A Daniela terá todo o gosto em receber as tuas mensagens e também, obviamente, se fizer sentido, marcares a tua consulta e trabalhares em ti. Lá está, não propriamente tendo um problema, não precisas de o ter, mas eu comparo muito a terapia, sabes que eu comparo muito a terapia às explicações dos meninos na escola. Quando eu andava na escola, não sei se agora é assim, mas na minha altura, não eram os burrinhos que iam para a explicação. Eram os mais inteligentes, aqueles, os nerds, né, que nós chamávamos de nerds. Tipo, eles tinham 5 a quase tudo, e depois havia ali uma ou duas disciplinas que eles tinham 4, eles iam para a explicação para ter 5 a tudo. E eu vejo bué terapia como isto. É isso. A pessoa que mais precisa muitas vezes é aquela que mais nega, porque acha que a terapia é para os malucos. Eu vejo a terapia como aqueles que querem ser. Ainda mais, compreenderem-se ainda mais, ser mais leves, tipo, conhecerem-se melhor, estarem chill com o mundo. Incrível, não é? Sim, venham. Portanto, muito obrigada pela tua audiência. Quanto a nós, vemos no próximo episódio. Deixa também o teu like e o teu comentário, que é sempre um gosto de ler. Até para a semana. Obrigada e até lá. Nice.